Vamos entrar agora numa aula que eu julgo ser a mais importante. A minha equipe está até brincando comigo, dizendo que eu falo que todas as aulas sempre serão as mais importantes, mas eu acho que essa de fato será, tá? Isto porque nós já vimos que como deve ser o laudo, quais são os direitos, e nesta aula específica você vai entender que o acesso ao Poder Judiciário ele é aberto a todos. Todos podem ter uma ação ouvida, um pleito, um pedido ouvido pelo Poder Judiciário, mesmo que você aí não tenha condições financeiras para tanto. Vamos lá. Existem 5 formas de nós realizarmos um pedido ao Poder Judiciário. A primeira, é claro, obviamente, é através de um advogado particular. Note, temos no Brasil hoje mais de 1 milhão de advogados. Eu tenho certeza que é bem provável que um deles possa lhe atender com valores mais módicos, partindo do pressuposto aí de uma eventual dificuldade que, infelizmente, faz parte aí do Brasil como um todo. Então, sim, a primeira medida é talvez procurar um advogado particular. Mas caso você não localize e realmente não tenha condições, aí sim é o objetivo desse curso, eu passo a outras possibilidades. A segunda possibilidade é junto à Defensoria Pública. Então, no Brasil, nós temos em cada comarca um defensor público, que é um advogado custeado pelo Estado, que atende pessoas ditas como carentes. E qual é o critério para você ser atendido ou não? Veja, a renda máxima familiar tem que ser de 3 salários mínimos ou até 4, se porventura existir em um dos membros uma pessoa com deficiência. Não gosto da palavra deficiência, mas a lei faz essa observação. Então, até 3 salários mínimos ou 4 se houver uma pessoa com deficiência. Desculpas pela palavra. Caminhemos. O que a pessoa não pode ter? Também não pode ter uma casa em nome próprio. Então, para ser atendida 3 ou 4, se pessoa com deficiência, não pode ter casa própria. Como eu busco isto? Nós vamos disponibilizar um link. O atendimento depois da pandemia passou a ser totalmente online. Então, a pessoa se cadastra, depois ela é chamada para um atendimento também online. Talvez tenha que ir até a defensoria, mas note, vão marcar um horário e você vai levar os documentos. É bem provável que você consiga resolver tudo isso sem sair da sua casa, o que é muito importante, especialmente para uma mãe que tem uma criança que requer cuidados especiais. Então, advogado particular, defensoria pública, de 3 ou 4 salários mínimos sem ter casa própria. Você será atendido. A terceira forma de ter acesso são as universidades. Então, partindo do pressuposto que temos mais de 1 milhão de advogados, nós temos milhares de universidades espalhadas no Brasil como um todo. E elas também prestam esse serviço assistencial para a população carente. São estudantes que vão fazer o primeiro atendimento, sempre supervisionados aí por um advogado, de tal maneira que os critérios são os mesmos, mas muitas das vezes são mais flexíveis. Um detalhe importante, quer seja na universidade ou na defensoria pública, se você tiver uma renda superior a 3 ou 4 salários mínimos, mas se você tiver como comprovar que boa parte da sua renda já é gasta com medicamentos ou tratamentos médicos, que também é muito comum nesse tipo de situação, eles podem até flexibilizar. Você pode ter até uma renda maior, entretanto, se você demonstrar que boa parte do que você ganha é gasto com tratamentos médicos ou medicamentos, há uma certa flexibilização. Então, isso junto à Defensoria Pública ou até as universidades. A quarta forma de acesso ao Poder Judiciário é através do Ministério Público. Também o Ministério Público tem a titularidade, como nós dizemos, para que possa atender aí uma criança que tenha necessidades especiais. De tal maneira que ele, como fiscal da lei, como a pessoa que tem o poder para fazer esse tipo de pedido, ele pode pleitear esse tratamento ou, se o caso, escola especial, também diretamente sem necessidade do advogado. Como proceder? Também vamos deixar um link. Mas se você não tiver condições nem de acessar a internet, note, é possível que você vá fisicamente até o fórum, procure na vara da infância e juventude que vão lhe encaminhar diretamente para o Ministério Público. E lá você vai poder relatar. A quinta forma, que eu penso que é pouco conhecida, mas importantíssima, tá? É junto ao Juizado Especial da Fazenda Estadual. Então não é o Juizado Especial Civil diretamente aí onde nós temos nas comarcas. É o Juizado Especial Civil da Fazenda Estadual. Por que isso é importante? Veja, você não precisa de advogado, você não precisa sequer se deslocar até o local. Também o atendimento é feito online. É possível que você demande ao Poder Judiciário sem sair da sua casa. Lembremos, um laudo bem feito, arrisco dizer aí que é mais de 70% de êxito. Então, se você não assistiu a aula do laudo, volte, assista. É a partir dali que todo o direito vai ser emanado, é ali que você vai poder obter aí o tratamento do seu filho. Esse tratamento ele vai ser custeado pelo Estado, pelo município ou pela União. Em regra, as pessoas ingressam com ação na Fazenda Estadual contra ou a cidade, o município, ou o próprio Estado.
não há nenhum problema de ser um ou outro. Existe uma forma que você precisa entender. Este pleito ao Poder Judiciário, por qualquer uma das formas, advogado particular, defensoria pública, Ministério Público, ou universidades, ou também no GEFAS, que é o Juizado Especial da Fazenda, ele sempre vai demandar a produção de alguns tipos de prova. E essas provas, volto a falar do laudo, elas têm que já vir caracterizadas no laudo. Vou passar aqui bem rapidamente, porque existe uma aula específica. Então veja só, você precisa descrever todas as características da criança, todas as limitações que eventualmente ela tem, comportamento que ela tem, eventuais agressividades. É preciso que você peça ao médico que insira também eventuais tratamentos que a criança já se submeteu. Se já fez uso de risperidona, se tem alguma terapia que já foi realizada, se houve êxito ou não. Porque nesse tipo de cenário, você vai encurtar muito a ação e vai facilitar o trabalho, inclusive, do próprio juiz, que vai ter força para poder aí lhe dar uma decisão muito importante para o tratamento do seu filho. Então, voltemos lá ao laudo. Laudo bem feito. E uma dessas 5 possibilidades, você de certo conseguirá obter esse seu tratamento e atender aí ao tratamento da sua criança. O mais importante, note, você não deve esperar, você deve pleitear o quanto antes. Consiga um laudo e busque uma dessas 5 formas. Nós vamos deixar aí todos os links, inclusive um modelo de como você deve fazer esse pedido junto ao Juizado Especial da Fazenda, tá? Nos outros métodos de acesso, você não vai precisar de um modelo porque você vai estar aí amparado por um profissional. Mas junto ao Juizado Especial da Fazenda, sim, nós vamos disponibilizar um modelo que você vai usar como parâmetro. Muito obrigado!